Olá meninos! Na videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer a bolsa para festa com fio de malha. A nossa bolsa é uma bolsa pequena, aqui de altura tem 13 centímetros e 22 centímetros na largura. É um trabalho bem gostoso de fazer, bem fácil, é todo trabalhado com ponto cesta. Se você ainda não fez esse ponto, o resultado final dele é muito bonito. Para produzir a nossa bolsa, nós vamos utilizar 200 gramas de fio de malha, um pingente aqui para dar acabamento na frente da bolsa. No modelo Pink, eu usei um chaveiro, onde já produzi um tassel aqui, já na argola aqui do chaveiro. Para o modelo azul marinho, eu utilizei um mosquetão para produzir o tassel e depois apliquei ele aqui ao lado da bolsa. Nesse modelo azul marinho, eu também coloquei uma parte aqui da alça, é trabalhada com correntes. Essa aqui é uma corrente própria para alça de bolsa, comprada nos armarinhos. Então, utilizei um pedacinho de corrente aqui de 25 centímetros em cada uma das laterais. Aqui na bolsa Pink, eu te dou a opção de fazer a alça toda em fio de malha, ou também você pode já comprar uma alça toda em correntes, para você ter uma alça inteira com correntes, ok? Para fazer o forro, você vai utilizar um pedacinho de tecido, você vai medir aqui a sua bolsa como molde, vai fazer o forro e vai aplicar um zíper aqui para fazer o acabamento da bolsa, ok? A agulha de trabalho, eu utilizei aqui a número 7 no fio azul marinho, então os pontos vão ficar um pouco mais largos. E para bolsa rosa pink, foi trabalhada com a agulha número 6. Ok, meninas? Então vamos começar. Para fazermos a nossa bolsa, eu vou trabalhar com fio espaguete. Esse tom que eu vou usar aqui é um tom rosa pink da Tear Nobre. E a agulha de trabalho é a número 6. Eu vou começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 20 correntes. Feito as 20 correntes, eu vou voltar agora na segunda corrente depois da agulha e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que eu tenho aqui na base, até aqui o final, na última corrente. Chegando aqui na última corrente, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. Vou passar agora para a base desses pontos baixos que eu acabei de fazer, e na base de cada um deles
eu trabalho um ponto baixo. E vou aproveitar e vou prendendo aqui essa sobra de fio. Então, vou fazer na base de cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Até chegar aqui no último ponto de base. Chegando aqui no final, no último ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e vou prender a carreira aqui com um ponto baixíssimo nessa segunda corrente que iniciei. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, nós vamos começar a trabalhar na próxima carreira já fazendo o ponto sexta. Para fazer o ponto sexta, que nesse primeiro ponto de base, sem fazer nenhuma corrente, no primeiro ponto de base eu faço um ponto baixo, pegando normalmente aqui nas 2 alças que eu tenho na base. No próximo ponto de base, eu vou fazer também um ponto baixo, só que vou passar minha agulha aqui na base do ponto. Então, passo a agulha aqui por baixo, conduzo o fio e faço o ponto baixo. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo, pegando apenas aqui nas 2 alças aqui do ponto de base. Então, conduzo o fio, faço o ponto baixo. No próximo ponto de base, quando eu for fazer o ponto baixo, em vez de passar a agulha aqui nessas 2 correntes, nas 2 alças que eu tenho aqui na base, eu vou passar minha agulha aqui embaixo, na base do ponto. Então, passo a minha agulha aqui por baixo e faço o ponto baixo. Passo para o próximo ponto de base, pegando apenas as 2 alças aqui do ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, para fazer o ponto baixo, eu vou passar a minha agulha aqui por baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira. Vai ficando dessa forma. Então, vou tendo um ponto baixo mais alongado e outro ponto baixo normal. Então, aqui eu tenho um ponto baixo alongado, no próximo ponto eu faço um ponto baixo normal, pegando apenas 2 alcinhas aqui do ponto de base. No próximo ponto de base, eu vou fazer o ponto baixo, pegando na base do ponto que eu tenho aqui na base. Então, vou fazendo essa mesma sequência aqui por toda essa lateral. Então, vai ficando dessa forma. Quando eu chego aqui, onde eu tenho esses 3 pontos baixos, eu vou trabalhar da mesma forma. Faço um ponto baixo alongado, o próximo faço um ponto baixo normal e depois faço um ponto baixo alongado. Passo para o próximo ponto de base e trabalho ponto baixo normal. Sempre trabalhando essa mesma sequência, eu vou completar a carreira e quando eu estiver finalizando, eu volto trabalhando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto. Vou fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma.
Não dá para perceber bem ainda o formato do ponto sexta, porque estamos agora ainda na primeira carreira dele. Na sequência que formos trabalhando outras carreiras, você começa a ver com maior nitidez a diferença aqui do ponto. Então, agora, para começarmos a próxima carreira, eu não faço nenhuma corrente, vou aqui no ponto baixo que eu tenho aqui no primeiro ponto baixo, que é um ponto baixo normal, que você vai ver aqui, nós temos um ponto baixo normal e o ponto baixo alongado. Então, aqui no ponto baixo normal, que é aquele que você pegou em apenas 2 correntinhas, você vem aqui na base dele, pegando todo o ponto, e vai fazer o próximo ponto aqui da sua segunda carreira, trabalhando com ponto sexta. Então, aqui você já passa a ter um ponto baixo alongado. Nesse próximo ponto, onde o ponto já é maior o que está aqui na base, você vai fazer apenas um ponto baixo comum. Então, pegando apenas nas 2 alcinhas. No próximo ponto de base, que nós temos novamente um ponto baixo aqui, que trabalhamos apenas nas 2 alcinhas, então ele fica um ponto baixo pequeno em vista do outro. Onde você tem um ponto baixo pequeno, você passa sua agulha aqui pela base do ponto. E nessa carreira ele já vai ser um ponto baixo alongado. No próximo ponto de base, que é um ponto baixo alongado, você faz um ponto baixo normal, pegando apenas aqui nas 2 alcinhas do ponto de base. Então, passa sua agulha nas 2 alcinhas, conduz o fio e faz o ponto baixo. No próximo ponto de base, que o seu ponto era um ponto baixo comum, então, você passa sua agulha aqui pela base dele e nessa carreira já vai ser um ponto baixo alongado. Então, quando você virar, vai ficar dessa forma. Onde nós temos o ponto baixo alongado aqui na base, você faz um ponto baixo aqui comum, pegando apenas nas 2 alcinhas. E no próximo ponto de base, que é um ponto baixo comum que você tem aqui na base, você passa sua agulha aqui por baixo dele e vai fazer um ponto baixo alongado. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer a mesma sequência, trabalhando aqui por toda a carreira. Então, vai ser sempre um ponto baixo comum, pegando apenas nas 2 alcinhas do ponto de base, e no próximo você faz o ponto baixo alongado, passando a sua agulha aqui por baixo do ponto. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira, dando toda a volta aqui. Como nós não temos mais nenhum aumento, você vai trabalhar a sua carreira sempre sem fazer nenhum aumento. Automaticamente depois a sua bolsa vai se fechando e vai formando aqui as 2 laterais. Quando nós chegarmos aqui na parte oval, você continua trabalhando normalmente, sem fazer nenhum aumento.
Isso vai fazer com que a sua bolsa automaticamente vá fechando quando você vai produzindo as carreiras. Então, depois ela vai ficando dessa forma. Eu vou completar aqui essa lateral e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciei. Então, a nossa bolsa passa já a ter esse formato aqui. Já começa a dar para você visualizar o ponto sexta se formando. Ok? Até agora, nós fizemos aqui 3 carreiras. Eu trabalhei a primeira carreira só em pontos baixos. A partir da segunda e da terceira carreira, já começamos a trabalhar o ponto sexta. Eu vou fazer um total de 14 carreiras trabalhando com ponto sexta. Então, nós já fizemos 2 carreiras do ponto sexta, vou fazer mais 12 carreiras. Isso porque o meu fio aqui, esse fio aqui é bem fino. Se você estiver trabalhando com fio um pouquinho mais grosso que esse, então você vai começar a sua bolsa trabalhando. Eu fiz aqui 20 correntes para iniciar, então você pode fazer apenas 17 correntes, trabalhar com a agulha um pouquinho mais grossa, pode ser a agulha número 7, e para finalizar aqui a bolsa, você vai trabalhar apenas 13 carreiras com ponto sexta. Apesar de ser o ponto espaguete, como eles não têm a mesma espessura saindo de fábrica, alguns vêm um pouquinho mais finos e outros um pouquinho mais largos. Então, de acordo com o que eu for trabalhando, é que eu vou decidir aí a quantidade de carreiras que eu vou fazer. No caso desse meu fio pink, como ele é um pouquinho mais fino, eu optei por trabalhar com a agulha número 6 e começando fazendo as 20 correntes e depois vou fazer um total de 14 carreiras aqui com ponto sexta. Já na minha outra bolsa, que é essa bolsa aqui azul, eu trabalhei também com fio espaguete, só que ele veio de fábrica um pouquinho mais largo que esse aqui. Então, eu produzi a bolsa com apenas 17 correntes iniciais e aqui trabalhando com ponto sexta, eu fiz apenas 13 carreiras e trabalhei também com a agulha número 7, ok? Então, eu vou completar aqui as minhas outras 12 carreiras com ponto sexta e volto trabalhando junto com você. Para fazer o ponto sexta, eu vou sempre fazer a mesma sequência. Se eu iniciei a carreira anterior trabalhando com ponto baixo alongado, nessa carreira eu começo então já trabalhando com ponto baixo comum aqui em cima desse ponto baixo alongado. Então, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu vou começar a carreira já passando a agulha aqui pelo primeiro ponto de base e faço um ponto baixo. A partir de definir aqui o primeiro ponto de base, os outros eu já sei a sequência. Então, se esse aqui foi um ponto baixo comum, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo alongado. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo comum e no próximo, faço um ponto baixo alongado. No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo comum e no próximo, faço um ponto baixo alongado. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar, então, as carreiras e volto trabalhando junto com você. Com todas as 14 carreiras prontas, então, até agora ficou dessa forma. Lembrando que esse fio que eu estou trabalhando
é bem fino. Caso você esteja trabalhando com fio mais grosso, então você fará uma ou duas carreiras menores, senão a sua bolsa vai ficar muito comprida. Com as 14 carreiras, até agora eu tenho aqui na altura 12 centímetros. Caso você queira maior, você faz mais uma carreira. Caso você queira desse tamanho mesmo, então nós vamos parar por aqui, que eu acredito que para uma bolsa de festa, esse tamanho aqui já está adequado, ok? Então agora, para fazermos o acabamento, eu vou fazer uma carreira em pontos caranguejo. Para fazer o ponto caranguejo, eu volto com a minha agulha aqui para trás, faço a laçada, puxo o fio e formo o ponto baixo. Vou para o próximo ponto aqui atrás, em vez de ir para frente, volto sempre para trás. Passo a agulha aqui na base, faço a laçada, conduzo o fio e faço o ponto baixo. Volto no próximo ponto de trás, passo a agulha pela base, conduzo o fio e faço a laçada. Então, vou fazer um ponto caranguejo em cada ponto que eu tenho aqui na base. Lembrando sempre que os pontos caranguejos são os pontos baixos, trabalhados sempre no ponto de base, atrás da localização aqui da agulha. Então, vai ficando dessa forma. Caso você tenha alguma dúvida sobre como fazer o ponto caranguejo, aqui em nosso canal nós temos a videoaula, aqui em crochê para iniciantes, onde eu explico aí para você como trabalhar o ponto caranguejo. Então, eu vou completar a carreira, vai ficando dessa forma, eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui, eu vou passar a minha agulha aqui pelo primeiro ponto que eu fiz, conduzo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio. Vou retirar a ponta aqui de dentro da laçada. Vou trazer essa ponta aqui para a parte interna. Passo ela aqui por alguns pontos de base para ela descer. E agora eu faço um nozinho aqui. Feito o nó, eu vou caminhando com o fio aqui por alguns pontos de base, descendo ele. Vou fazer outro nó. Puxo bastante aqui para ele ficar escondido aqui por baixo dos pontos de base. E agora eu vou cortar o excesso. Então, ficou dessa forma. A partir daqui, nós vamos montar então a alça da nossa bolsa. Com a estrutura da nossa bolsa então já pronta,
Agora nós vamos fazer a alça da bolsa. Para fazer a alça, eu vou continuar trabalhando com o mesmo fio rosa pink. Então, eu vou prender o fio aqui na agulha. Vou vir aqui na parte interna da bolsa, aqui em uma das laterais. Pegando aqui um ponto de base, as duas alcinhas aqui do ponto de base, nessa última carreira, antes aqui do ponto caranguejo, eu vou prender o fio, fazendo um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, que eu tenho lateral aqui, e também faço um ponto baixo. Então, fiquei com o meu fio preso aqui em 2 pontos de base, ok? Agora, eu vou fazer 45 correntes. Então, faço 3, 4, 5, 6, 7, até eu ter um total de 45 correntes. Feitas as 45 correntes, eu venho aqui na outra lateral da bolsa. Vou abrir aqui e vou fazer o mesmo processo. Bem aqui no cantinho da lateral, eu vou pegar um ponto de base, pegando as duas alcinhas do ponto. Vou prender o meu cordão de correntes aqui, fazendo um ponto baixo. Venho no próximo ponto lateral. Passo a agulha por aqui e também faço um ponto baixo. Agora, eu vou fechar a minha bolsa e vou verificar se a minha alça de correntes ficou realmente aqui na mesma direção uma da outra. Caso não tenha ficado, você desmancha aqui os últimos 2 pontos de base e coloca elas aqui nos pontos que vão ter sempre aqui a mesma direção, para que depois de pronta fique certinho, ok? Agora, presa aqui a alça de correntes nas duas pontas, eu vou vir aqui na primeira corrente que eu tenho na base e vou trabalhar pontos baixos, sempre pegando esse gominho que eu tenho aqui no meio da corrente. Se eu virar a corrente aqui para frente, você vai ver que aqui se formam duas alças. Aqui na parte de trás, aqui ao meio, vão se formando uns gominhos. Então, pegando apenas, passando a minha agulha por apenas aqui, esse gominho que fica aqui na parte de trás, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada corrente que eu tenho aqui na base. Sempre pegando apenas esse gominho que eu tenho aqui atrás da corrente. Então, quando eu fizer o ponto baixo, aqui em cima da agulha fica apenas uma laçada e aqui por baixo ficam duas laçadas. É importante que você faça dessa forma, porque quando você virar, você vai ter o ponto aqui com acabamento, aí aqui em um lado e no outro também. Então, para qualquer um dos lados que você vire, a sua alça já vai ficando pronta. Então, vou fazendo um ponto baixo em cada ponto que eu tenho aqui. Até o final aqui dessa minha alça de correntes. Eu vou completar aqui e volto finalizando com você.